A ideia, então, vai ser falar um pouquinho de esse uso que a gente dá para a difração de elétrons. Hoje, a ideia seria falar sobre as coisas mais fundamentais, né, do uso da difração de elétrons. Tá? Bom, então eu vou voltar certamente a essa figura que vocês já viram algumas vezes. E eu estou usando bastante material aqui do Williams e do Carter, assim como depois vai aparecer algum material que eu tirei de umas apresentações do Jean-Paul Molinoli, mas eu falo isso na hora. Então, a essa altura do campeonato, acho que vocês não devem ter mais nenhuma dúvida sobre essa capacidade fantástica de um match, né, de poder trabalhar ou no modo imagem, né, então aqui é a nossa amostra, a lente objetiva, uma abertura do objetivo entrando no plano focal da lente objetiva, a abertura de campo selecionado, né, removida, e você então tem uma imagem, né, da região iluminada pelo seu feixe. E o que é fantástico no MET é justamente essa possibilidade que você tem de pegar esse microscópio e transformá-lo num difratômetro. Né? Então você muda a ótica, em vez da intermediária olhar para o que está acontecendo no plano imagem da lente objetiva, ela passa a olhar para o que está acontecendo no plano focal da lente objetiva, e você vai ter a imagem do que está acontecendo lá no plano focal. E aí, se você quiser selecionar uma área, né, para mostrar essa difração, por isso Selected Area Diffraction, né, você vai usar uma abertura, que em vez de você colocar essa abertura em cima da amostra, você põe essa abertura num plano conjugado ao plano da amostra, que é esse plano imagem. Né? Na verdade, se você mexe a amostra lá, a sua imagem mexe, porque esse plano e esse plano são planos conjugados. Então, não faz diferença você botar essa abertura aqui ou aqui, exceto por um pequeno fato, né? Que essa imagem é uma ampliação do que está aqui. Então, você pode trabalhar com um mesmo tamanho de abertura e selecionar uma área menor quando você faz essa seleção no plano imagem. Tudo bem? Porque você não pode trabalhar com uma abertura tão pequena quanto vocês queiram, porque senão o que vai acontecer mesmo? Vai começar a ter difração, né, dos elétrons pela abertura. Tá bom? Muito bem. Então, vocês já chegaram, na verdade isso aqui eu tenho certeza que vocês já viram, né, porque eu vi as apresentações que já foram feitas, e também já tenho certeza que vocês sabem que a gente, né, ao estar trabalhando com uma amostra cristalina, a gente pode ter um padrão de difração, né, de um policristal ou de um domínio monocristalino. Né? E uma das grandes questões é que a figura de difração não aparece assim indexada. Né? Essa é uma das coisas que a gente vai tratar aqui. Né? Quer dizer, como é que você sai de uma figura de difração sem saber, né, os esforços, como é que você faz essa identificação. Bom, para isso, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que vocês também já viram que a gente tem uma rede recíproca, a rede cristalina, né, que você tem na amostra. E aí, nesse espaço recíproco, você vai ter, para cada plano cristalino presente na amostra, você vai ter um ponto nesse espaço recíproco. Sendo que o módulo dos vetores aqui é igual a inverso da distância interplanar. Né? E essa direção desse vetor, né, é perpendicular à direção ao plano cristalino. Então, imediatamente, se você tem, né, o seu feixe de elétrons, né, alinhado com o eixo de zona do cristal, os ângulos entre esses vetores aqui no espaço recíproco correspondem aos ângulos entre os planos cristalinos. E se você medir a distância em relação ao centro, você, na verdade, está medindo o inverso da distância interplanar. Então, essas são as informações que vocês vão utilizar para fazer uma identificação. Tá? É sempre bom a gente lembrar, nós temos aqui a amostra, talvez com uma figura diferente. Essa figura aqui eu tirei de uma apresentação do Jean-Paul Molinoli na Escola de Altos Estudos da CAPES ano passado. A professora Carla Balzweit organizou lá na FMG uma escola de difração de elétrons. Né? E na verdade esse ano, inclusive, é o ano internacional da cristalografia. Então a gente deve ter outros eventos ligados a isso ao longo desse ano.
Então, o que aparece na figura de difração? Né? Vocês já sabem que vocês têm uma esfera de Ewald, né? Que é uma esfera com raio igual a 1 sobre o comprimento de onda. Né? E vocês têm aqui o espaço recíproco. O que aparece, né, na figura de difração de vocês? Tudo o que estiver sendo tocado pela esfera de Ewald. Então, tipicamente, essa esfera de Ewald ela vai tangenciar uma camada do seu espaço recíproco, né? Então, que a gente vai chamar, então, chamar isso de zones, né? Zero order, né? Law zone, mas depois ela vai sair dessa tangência e ela pode cortar de novo um outro plano do espaço recíproco. E aí a gente vai ter uma FOLS, né? Uma First Order Law Zone. Se ela cortar, né, uma outra camada em cima, a gente vai ter uma Second Order Law Zone. Não é se ela cortar, ela sempre vai cortar. A questão é se o comprimento de câmera, o L que você está utilizando, vai permitir que você veja, né, os Zos, o Folso, a First Order, Second Order e a Zero Order. Tá? Algumas vezes você quer que apareça a primeira ordem e a segunda ordem. Eu não devo falar disso aqui, mas eu vou citar na hora adequada. Básica, o trabalho inicial que a gente vai fazer aqui é lidar com essa, né, Zero Order Law Zone. Outra coisa importante de lembrar é que esses pontos do espaço recíproco não são propriamente pontos, né? A gente tem ali o que a gente chama de railroads, que vão ter uma morfologia que depende muito da sua espessura de amostra, da dimensão do que está difratando. E aí o que a gente tem a esfera de Ewald, vai cortar esse railroad. No caso mais simples, é como se ele fosse uma gaussiana, né, de intensidade, e quanto mais você tiver com desvio da condição de Bragg, né, você vai estar com uma intensidade menor. Então, se você corta exatamente no centro, né, de um railroad desse, você vai ter intensidade máxima daquele spot. Se você corta na borda do railroad, a intensidade daquele spot vai ser menor. E esse desvio entre, né, a esfera de Ewald, né, e o ponto, né, correto do espaço recíproco é o que a gente vai chamar de S, né, de desvio da condição ideal de Bragg. Tá? Primeira coisa, então, difração de policristais. Se você tiver, voltando aqui, né, imagina então que vocês têm um cristalzinho. Você está lá com um cristal na condição próximo da condição de Bragg, você está, né, expondo aqui para a esfera de Ewald, né, esse conjunto de spots do espaço recíproco. Agora imagine que você está iluminando uma área com vários cristais. Então é como se você tivesse pegado um cristalzinho, depois do cristal do lado você pode imaginar que ele está numa posição assim, depois outra assim, depois outra assim, outra assim. Então, na verdade, você vai começar a ter vários spots, né, de difração que vão começar a formar círculos, né, anéis, em que cada raio desse daqui está diretamente relacionado com um plano cristalino. Então, como se você estiver iluminando uma área muito grande, sempre você vai ter algum cristal que está deixando aquele plano cristalino na condição de Bragg. Se os cristais forem muito pequenininhos, você vai ter dois efeitos. Você não vê mais o pontilhado dos anéis, você passa a ver os anéis como algo contínuo, ou seja, isso aqui começa a aparecer com uma que a gente chama de figura de Debye-Scherrer em difração de raio-x, né? E você começa a dar uma largura para esses anéis. Na verdade, quanto menor o tamanho de cristal, mais largos vão sendo esses anéis. Tá? Isso tem a ver com aquela história da morfologia do railroad relacionado com a dimensão do domínio cristalino. Aqui vocês ainda conseguem ver os anéis. Embora pontilhados, né, vocês ainda conseguem ver os anéis. Tá? Então aqui uma
material policristalino, mas com grãos maiores. Então, quando a gente está na situação que a gente tem um domínio, a gente tem um policristal, ou seja, a sua abertura de campo selecionado está iluminando 100, 200, 1000 cristais que sejam. Então, se eles estiverem randomicamente orientados, você vai acabar tendo um cristal em cada possível posição. Então, a rigor, o seu espaço recíproco deixa de ser aquela figura de pontinhos para ser algo assim. Né? Isso aqui é a Zero Order Laue Zone, isso aqui é First Order Laue Zone, isso aqui é Second Order Laue Zone. Então, o que vai aparecer na sua figura de difração? Vai aparecer a interseção de uma esfera com esses conjuntos, né, de discos. Por isso, a sua figura de difração fica assim, com vários anéis concêntricos. Agora, pode acontecer uma outra situação. Pode ser que você esteja iluminando centenas de cristais ao mesmo tempo, mas eles não estejam randomicamente orientados. Pode ser que você tenha uma textura. Então, isso é um termo que a gente usa, que é textura cristalográfica. Né? Que significa você ter uma orientação preferencial dos cristais. Tá? Então, eu, como venho, na verdade, a minha origem é de um grupo de textura, para mim, textura não tem a ver com morfologia, né? Como a textura da madeira. Né? Para mim, textura sempre remete a isso, a orientação preferencial dos cristais. Tá? Então, se você tiver randomicamente orientado, seu espaço recíproco vai ser assim, né? Com vários anéis concêntricos. Se você não tiver randomicamente orientado, olha só o que vai aparecer na sua figura de difração. Você vai ter posições preferenciais. Né? Então, isso aqui é um anel de um certo plano cristalino. Mas você não vê cristais em todas as possíveis posições dos anéis, desse anel. Você vê uma concentração desse plano cristalino aqui numa certa posição. E aí vejam só que isso vai se refletir, primeiro, numa mesma direção, é esperado que você acabe encontrando vários anéis naquela mesma direção de orientação preferencial. No mínimo, porque você está cortando o mesmo plano cristalino em diferentes ordens, né, lá das zonas de Laue. Só que uma outra questão super importante é que, se eu tenho uma orientação preferencial nesse sentido, eu tenho que ter uma orientação preferencial em outros sentidos também, por uma questão de simetria cristalina. Então, vocês imaginem que eu tenho um cristal, né? E que se ele fosse randômico, estou iluminando uma região grande policristalina, eu teria um cristalzinho em cada possível posição. O que eu estou falando é que esse material aqui é texturado. Né? Então, por exemplo, vamos supor que aquele plano difratante ali intenso que está aparecendo, seria o plano 100. Então, eu tenho uma grande quantidade de cristais, né, posicionados aqui nessa posição 100. Se isso acontecer, eu também vou ter que ter uma textura no plano 010. E se eu considerar que aqui eu estou com o plano 110, então se eu tenho uma orientação preferencial desse plano, eu também vou ter que ter uma orientação preferencial do 110, por uma questão de simetria cristalina. Tá? Muito bem. Se vocês fizerem, por exemplo, uma figura de campo escuro, né, vocês botarem a abertura da objetiva, né, numa certa posição, ou aqui, vocês vão ver que essa aqui é a região que foi iluminada para gerar essa figura de difração. Vocês têm uma grande quantidade de cristais que estão na condição de Bragg, e por isso aparecem, né, iluminados, claros. A região que está escura, né, são grãos que não estão na condição de Bragg. Aqui provavelmente está o furo, né? Então aqui uma outra situação, só que nessa situação, primeiro, ele está conseguindo com um comprimento de onda tal que ele está vendo várias ordens de Laue, né? E
Nesse caso, já está começando a ficar claro as simetrias cristalinas, né? Então, você tem orientação aqui, 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 tá vendo? Na verdade, a simetria que você tiver da rede cristalina vai acabar se refletindo na simetria dessa figura assim, texturada, digamos assim. Quer dizer, você vai poder contar as mesmas simetrias que você conta lá na sua rede cristalina, você vai acabar podendo contar aqui. Então, assim, na verdade, eu nunca vi ninguém, já vi, mas assim, não é muito comum, mas é possível você pegar uma figura como essa daqui e calcular a textura do material, né, iluminado lá pelo seu feixe de elétrons. A rigor seria o mesmo serviço que a gente pode e faz com raio-x. Mas não é exatamente muito comum, né? É possível, mas assim, não é muito comum por uma razão muito simples. Quando a gente fala em textura cristalográfica, em geral a gente precisa o raio-x te dá uma informação sobre textura, em que você está usando dezenas, centenas de milhares de cristais para formar aquela textura no raio-x. E num MET, você está iluminando, no máximo, se o tamanho de grão for muito pequeno, algumas centenas de cristais. Então, a textura cristalográfica no MET tem um problema crônico, que é o problema de baixa representatividade do todo. Tá? Porque o seu espaço amostral é muito pequeno. Então, não tem muito sentido resolver pegar essa figura daqui e fazer uma série de cálculos para levantar a textura do material a partir de uma figura de difração de MET. Não tem muito sentido por essa questão amostral. Mas vamos chegando então ao que interessa aqui. Né? A base para a gente fazer a identificação de um padrão de difração é essa expressãozinha daqui, que vocês também já viram, né, com o Ramírez na semana passada. Então, RD, então R é a distância entre o spot central, o spot direto, né, e um spot de difração. Então, R multiplicado pela distância interplanar do plano cristalino responsável por esse spot de difração, ou por esse ponto do espaço recíproco, é igual a L, que é a distância entre a amostra e o seu plano da fotografia, ou da câmera CCD, vezes lambda, que é o comprimento de onda que você está obtendo com aquela aceleração que você está usando no microscópio. Então, essa aqui é a fórmula básica que permite a gente fazer a identificação. A rigor, L lambda é uma característica do equipamento, uma constante do equipamento. Então, por quê? Porque depende do lambda e do L. Mas o L é o que mesmo, hein? Comprimento de câmera, né? Ele não é realmente a distância entre o local que você colocou a chapa fotográfica com a câmera CCD e a amostra. E não é isso por quê? Porque você tem uma lente ali que é a lente projetora. Né? Então, quando você muda o aumento no MET, o que você está mudando é a intensidade da lente projetora. Então, você está fazendo com que, naquele mesmo plano que é o plano da foto da câmera CCD, você está projetando uma figura menor ou maior. Então, é como se você estivesse mudando a distância, né? Entre a amostra e o plano da foto, sem estar, de fato, mudando a distância. Opa, bom, vamos lá. Então, L, primeiro, L, a rigor, ele não é uma constante, né? Ele é uma variável. Quer dizer, você é que controla esse L, né? Você que diz qual é esse comprimento de câmera. Né? E aí surge uma questão super importante, né? Bom, primeiro, vocês aqui estão sob o controle disso daqui, vocês botaram lá no microscópio com o mouse ou com o botão e botaram lá um comprimento de 60 centímetros. E de onde vem essa medida, 60 centímetros? Porque aparece isso lá na tela do computador. Né? E até que ponto isso é uma coisa confiável? Aliás, quando você bota 200 kV
de aceleração dos elétrons, será que os elétrons estão a 200 mil volts mesmo? Você, em princípio, mandou ele fazer isso, mas você não está medindo de fato, né? Então é por isso que isso daqui é uma variável experimental. Você, a rigor, não tem certeza absoluta nem sobre o lambda, nem sobre o L. É claro que, pelo menos o L, né, o que o camarada fez lá na fábrica, quando ele montou pela primeira vez o microscópio? Ele pegou uma amostra padrão, que ele sabia o que era, e ele foi botando diferentes correntes na lente projetora e foi calibrando e dizendo, né, para o computador, esta corrente da lente projetora equivale a uma distância de tantos centímetros. Cada microscópio, isso é feito na fábrica. Tá? Mas, assim, em ciência a gente nunca confia cegamente nos equipamentos. Então, o primeiro trabalho que você sempre tem que fazer no microscópio, e não é uma coisa que você faz uma vez na vida e acabou, na verdade, toda manutenção importante que você faz no MET, toda vez que você abriu o canhão, toda vez que você desmontou a coluna, você tem que fazer essa calibração de novo. Então, normalmente você usa um material que você conhece. Então, comumente você vai usar um material padrão, que você pode comprar, uma amostra padrão, ou você faz a sua própria amostra padrão. Pega uma redinha de cobre com filme de carbono, vai lá para o sputtering, deposita ouro. Já está feito seu material de referência. Mas você pode comprar também. Não é rigorosamente a mesma coisa, comprar ou fazer, mas as diferenças são muito pequenas. Então, como é que isso era feito quando eu era aluno de graduação? Né? Você pegava uma chapa fotográfica, o negativo, né? Pegava uma mesa de vidro, botava uma lâmpada fluorescente por baixo, pegava papel manteiga, traçava os círculos, depois vinha com um paquímetro e ia medindo o diâmetro desses anéis. Tá? Então, tipicamente, a gente ia medindo isso em centímetros, o comprimento de onda, né? Tipicamente você obtém daquela formulação não relativística, né, ou relativística, e expressa isso em angstrom. Então, L lambda, né, vai ser, então, uma constante experimental do seu microscópio. Tá? Atualmente, a gente não faz mais isso. Normalmente, essa imagem a gente obtém ela numa câmera CCD. Então, você vai pegar essa imagem daqui, vai determinar o centro dessa imagem. Então, tem uns programinhas que fazem isso. E depois você vai abrir ou você abre uns anéis para encontrar com esses centros, ou então você pode passar uma linha pelo centro e eu vou mostrar um pouquinho à frente. E você vai ter o espaçamento entre os picos. Então, olha só. Primeiro passo, então, independente do método que você for escolher, primeira coisa importante, você vai obter um padrão desse policristalino para um certo L. Então você vai ter que tirar uma foto para cada comprimento de câmera. 60, 80, 100, 20. Tá? Você tem que fazer essa calibração para cada comprimento de câmera. Por quê? Porque L é uma coisa variável, uma coisa que você não pode confiar que L seja 60 centímetros. Você não teria uma segurança disso. Tá? E é por isso que o padrão que você vai usar nem sempre é ouro. Às vezes, um sal funciona melhor. Por quê? Porque à medida que você for mudando os comprimentos de onda, mudando os L's, esse espaçamento, né, dos círculos vai ficando maior. Então você pode acabar com poucos círculos. Então você tem que usar o material com outro espaçamento interplanar. Tá? Para você poder ter círculos mais próximos do centro. Tá? Por isso que existem vários materiais de referência também. Mas eu queria pegar um só. Então, você tirou a foto então, de um L determinado, você vai então medir os diferentes raios. Né? Ninguém mede o raio. Você mede o diâmetro e divide por 2. Né? Por quê? Porque a posição do centro é algo impreciso. Né? E aí você vai calcular esse valor médio, que a gente vai chegar lá. Um ponto importante nesse momento
é vocês lembrarem que a gente tem o que a gente chama de regras de seleção. Aqui estou mostrando as regras de seleção para sistemas cúbicos. Ou seja, não são todos os planos cristalinos que difratam, né? Vocês têm um fator de estrutura, e o fator de estrutura pode ser 0 para alguns planos cristalinos. Então, tipicamente, materiais CCC, né, você tem que a soma, né, dos índices tem que ser sempre par. E, para materiais CFC, você não pode ter índices misturados, ou são todos pares, ou são todos ímpares. Isso é super importante, porque senão vocês não vão conseguir indexar adequadamente aquela figura. Então, uma vez que vocês fizeram isso, no caso anterior era ouro, então você pega o parâmetro de rede do ouro e você pega os planos difratantes. Tipicamente a gente ordena esses planos difratantes por H2, K2 mais L2. Porque ao fazer esse ordenamento, né, por H2 mais K2 mais L2, você está fazendo o ordenamento em relação ao que você espera que apareça nos raios, do menor raio para o maior raio. Tá? Então, você sabe que para o ouro, você tem essas distâncias interplanares. E você vai, então, medir os vários R's. E aí, na hora que você multiplica, né, RD, você vai ter um valor de L lambda. Então, isso aqui é a sua medida experimental. Isso aqui você pode confiar. Né? Os seres humanos já mediram há décadas, né, o parâmetro de rede do ouro, e a gente pode confiar nas distâncias interplanares que a gente tem para o ouro. Então, você faz essa medida experimental e você vai ter uma medida experimental para L lambda. E aí você vai seguindo o primeiro raio, o segundo raio, né, e você vê que tem pequenas diferenças nos valores. O que está de errado aqui nessa tabela? Está variando muito, né? Mas em todos os valores, a partir de quando está variando muito? A partir daqui, né? Você via aqui, 21,57, 21,63, e aqui você começou a ter valores, né, muito altos. E qual é o problema? Se você pega a ficha do ouro, você vai ver que então a ficha, então existe um banco de dados chamado ICCD, né, International ICDD, né, International Crystal Diffraction Data Database. E então vocês conseguem as fichas de todos os materiais que o ser humano já trabalhou, né, já identificou. Uma outra coisa importante é a gente saber que a gente tem 3 classes de ficha. Tem ficha STAR, que é a ficha considerada como a mais adequada para aquele material, é a ficha de referência. Tem ficha Indexed e tem ficha Calculated, ou Simulated, que você só teve aquilo, né, simulado por um programa qualquer. Então a gente sempre deve tentar usar as fichas que são STAR. Elas são as de referência, porque a ficha ela vem do artigo. Um pesquisador foi lá, né, mediu as distâncias interplanares e aquilo foi produzir uma ficha, que foi para o banco. E dependendo das condições, você pode ter algumas variações de distância interplanar. Então, a STAR é aquela que é considerada como referência para aquele material puro. Mas às vezes no seu caso você não vai usar uma referência de material puro, porque pode ser que o seu material não seja puro. Né? Então, a gente sempre deve tentar usar ficha STAR, a não ser nos casos em que a nossa condição é parecida com a condição de um certo artigo. Tá? Mas, se vocês pegam aqui, então, isso aqui seria o que vocês imaginam, que vocês obteriam como intensidade de referência num difratograma. A intensidade do 400 é muito baixinha. Então, o que aconteceu? Provavelmente, na hora que a gente fez lá o nosso, né, a gente tirou a nossa foto, né, desse ouro policristalino, não apareceu um anel. Ou ele estava com uma intensidade tão fraca que na hora de medir eu não consegui ver. E aí a gente, na verdade, não contou aquele anel. Então, o que acontece? Isso aqui está tudo deslocado, a gente não viu
esse plano cristalino? Então, se a gente chega e considera então que ele não está presente, e considera então que aqui esse anel que eu tinha medido, em vez de estar aqui, ele deve ser colocado como referência para o 331, aí a gente volta a ter valores estáveis. Então, isso é super importante quando a gente faz a calibração, mas é um problema típico que a gente tem na nossa vida do dia a dia. A gente está lá querendo indexar e às vezes um disco, um anel de difração está muito fraco, ele não apareceu. Tá? Então a gente vai ter que pulá-lo. É claro que você não sai fazendo de qualquer forma, né? Você vai lá, vai para um programa, ou para uma ficha, né? ICDD, ou vai para um programa de simulação, né? Obtém lá o seu difratograma ideal e você confirma que, de fato, né, esse plano aqui tem uma intensidade muito baixa. Bom, e aí você se depara com esse problema. Agora a indexação de um monocristal, né, ou de um domínio monocristalino. Né, uma região que está iluminada pela sua SAD é um monocristal. Então, o que é... Assim, eu, né, lá como estudante de graduação, a gente pegava o negativo e a gente media mesmo as distâncias com baquímetro em centímetros. Hoje, né, normalmente, a gente tira a foto e ela aparece numa CCD com uma escala. E essa escala está escrita assim, ó, 10 vezes nanômetro a menos 1. Ou qualquer valor que tem aqui, vezes 1 sobre nanômetro. Né? O que está dizendo quando você tem essa escala aqui? Que a foto foi obtida por uma câmera que já está calibrada. Ou seja, qualquer distância que você medir aqui, se você inverte, você já tem a distância interplanar em nanômetro. É assim que a gente usa isso. Bom, qualquer distância, mediu qualquer distância, a distância entre esse ponto e esse ponto. Pega esse valor que você mediu, né, ele está saindo nessa unidade daqui, né, então compara esse valor com essa barra de escala, ou usa uma ferramenta de medida do programa, né, mede esse valor aqui, e o valor que você obter, você faz 1 sobre aquele valor, e você tem uma distância interplanar. Quando a gente olha uma figura como essa, assim, trabalhando com SAD, eu diria assim, a primeira coisa, é conveniente você não trabalhar só com a difração. Se você puder trabalhar com EDS primeiro, você souber o que a sua amostra é, ou seja, diminuir o seu espaço de procura, é mais conveniente. Então, é sempre mais fácil você trabalhar com coisas que você acha que você conhece, mas você tem alguma dúvida sobre o que realmente é. Né? Agora, e a outra questão é que o ideal mesmo é que você, além de fazer as próprias medições, você compare isso com alguma figura de referência. Então, por exemplo, se vocês forem para o Williams, vocês vão ver as figuras de difração de referências de um sistema CCC. Então, você tem já, se o eixo de zona, né, que estiver alinhado com o feixe de elétrons for o eixo 001, você já sabe que aqui você vai ter então os planos, né, menos 1, 0, menos 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 2, 0, 0, menos 2, 0 e por aí vai. Né? Se o eixo 0 for o 01, você vai ter essa figura daqui. Menos 1, 1, menos 1, 1, 2. Então, o ideal é, se você já tiver uma ideia do que você está fazendo, você comparar a sua figura de difração com uma figura dessa de referência. Então, qual é o melhor dos mundos, né? Você vai para o microscópio, tendo feito a simulação das possíveis fases que você espera, num software como o GEMS, por exemplo. Então já vai com aquelas figuras ali de referência, para você olhar a figura de difração e já ter uma ideia do que você está realmente lidando. Mas além disso, tem outras informações super importantes nessas tabelas de referência aqui que o Williams traz. Primeira coisa super importante, ele já está te dando aqui, olha só, ele está dizendo que ele está chamando essa distância aqui de L, essa aqui de M.
e está dizendo que se você tiver no eixo 0, 1, a relação entre L e M, na verdade está botando aqui, entre L e N, né, é 1,732. E a relação entre M e N é 1,414. O que é isso? É o ângulo, né? Ele está simplesmente dando uma referência em relação ao ângulo, porque se você está no sistema cúbico, o ângulo entre esses planos não vai mudar nunca. Então ele já está te dando uma referência sobre os ângulos. E se você está no sistema cúbico de corpo centrado, você não pode ter um ângulo diferente desse para esses planos. Então a simples medição, né, dessas distâncias já diz para você se você de fato está nesse sistema com esse eixo de zona como referência, quer dizer, alinhado com o eixo, com feixe de elétrons. Tá? Outra coisa super importante que aparece aqui, olha, esse xizinho aqui, ó, tá vendo? O que isso aqui representa? São planos que o fator de estrutura é 0, ou seja, esses planos não deveriam difratar. Mas por que está aparecendo ali? Porque quando você está no match, às vezes esses planos aparecem. Porque você pode ter um feixe difratado pelo cristal, difratando novamente no cristal. Ou seja, nem sempre você está na condição, vocês também já viram isso, na condição cinemática de fato. Aliás, raramente você está na condição cinemática de fato. Né? Então, essas figuras de referência, elas apresentam esses xizinhos aqui para mostrar para vocês onde é que estão os planos que não deveriam ser planos difratantes. Porque pode ser que no seu caso real, você veja um ponto desse de difração. E isso é apenas, né, esse efeito de você estar numa condição dinâmica. Tá? E aí, se vocês olharem, né, lá no Williams, vocês vão ver essa figura de referência para CCC, essa daqui para CFC, sempre a mesma coisa, o X para os pontos de difração proibidos, né? Sempre as relações entre certos comprimentos, né, de referência, e para HCP. E só. Porque a rigor, se você estiver fora desses sistemas mais básicos, talvez SAD não seja a melhor solução para você. Tá? Outra coisa também muito útil. Se vocês puderem, em vez de tirarem uma figura de difração, tentem tirar mais de uma figura de difração enquanto vocês estiverem no equipamento, em mais de um eixo de zona diferente. E aí é que entra aquela grande utilidade de você já ter lá o simulado no GEMS, ou até se levar, se o teu material for cúbico de corpo centrado, for CFC ou com HCP, levar essa paginazinha do Williams copiada para você saber que figuras você deve tentar tirar. Quer dizer, se você puder, pelo menos, inclinar o porta-amostra, né? Então, vai fazer difração, porta-amostra double tilt por definição, né? Para você poder ter liberdade de inclinar em qualquer sentido, né? E aí você vai tentar, então, tirar uma foto em cada eixo de zona principal, cada eixo de zona de baixa simetria. E aí que outra coisa que ajuda muito, é você conhecer a projeção estereográfica para o teu sistema cristalino. Então, o que é essa projeção estereográfica, né? Você colocou um cristal, uma unidade cristalina lá dentro, uma célula unitária lá dentro, criou uma esfera em volta, e você sabe, então, né, está pegando aqui uma normal ao plano cristalino e deixando ela tocar na esfera. Então, isso aqui é o polo. Né? Então, na verdade, o que você faz quando você vai botar o eixo 001 na condição de Bragg, né? Então, você vai alinhar aquele domínio cristalino para que essa normal aqui fique coincidente com o eixo óptico do equipamento.
Qual a utilidade de você conhecer essa projeção estereográfica? A utilidade é que você já sabe que, por exemplo, se você encontrou de fato esse eixo de zona, se você inclinar agora 45 graus nessa direção daqui, né, daqui para cá, você vai encontrar esse eixo de zona daqui. E aí você pode ir procurando cada eixo de zona principal. Se você conseguir o 001, o 101 e o 111, puxa, já está fantástico. Né? Simplificou muito o seu trabalho de indexação depois. E aí tem dois problemas escondidos por trás. Né? Que a rigor, para você fazer um bom trabalho de cristalografia, você vai ter que conhecer a amostra antes. Né? Esse é um primeiro problema. O segundo problema é que, em princípio, né, a primeira coisa que você fez quando você chegou no microscópio foi botar a amostra no plano excêntrico. O que é o plano excêntrico mesmo, hein? Aquele plano que você vai poder inclinar a amostra e ela não vai mudar, né, não vai sair lá do seu ponto objeto em relação à lente objetiva. Né? Não vai sair do plano objeto. Ou seja, a sua imagem não vai andar, né? Só que, raramente os porta-amostras são excêntricos. Na verdade, eles nunca são excêntricos. Quer dizer, você, em geral, ele é excêntrico em um eixo. E se você tiver a coordenada XY00. Então, uma das coisas que a FEI fez recentemente foi fazer uma coisa chamada compocentric. Então, ele sabe, você bota um programinha lá que conhece a geometria do seu porta-amostra, e que na hora que você manda fazer uma certa inclinação, ele calcula o quanto ele tem que desviar em x e y para você continuar no mesmo ponto que você estava antes. Então, além de você inclinar, né, nos dois eixos, né, de inclinação, ele também vai mexer um pouquinho em x e y para garantir que você está na mesma posição. Só que não tem como você fazer isso mecanicamente. Não tem assim, um projeto mecânico que te permita isso. Você tem que fazer isso com uma correção de coordenadas pelo computador. Outra coisa muito legal que a FEI fez agora recentemente, você pode entrar lá com o parâmetro de rede do seu material, num programinha que está lá aberto junto com todo o programa que controla o seu microscópio, entra com o parâmetro de rede, entra com o sistema cristalino, e você pega uma figura de difração e marca os spots da figura de difração. Ele vai automaticamente identificar sozinho a sua figura de difração. E ele vai saber qual eixo de zona que você está. E aí o que é legal? Ele te mostra uma projeção estereográfica, e você pode ir lá e clicar num eixo de zona da sua projeção estereográfica, e como ele tem esse sistema, né, de compocentric, ele vai direto para aquele eixo de zona, na mesma região. É muito legal. Simplifica muito o trabalho no microscópio. Então, a projeção estereográfica, tipicamente, você, em vez de olhar ela 3D, você planifica ela, né, para facilitar a visualização. E, se você quiser saber o ângulo entre quaisquer dois planos, ou quaisquer dois eixos, essas expressões aqui dão para você qual é o ângulo entre esses dois planos ou entre esses dois eixos. Ou seja, é o ângulo que você tem que inclinar. Também não é exatamente isso, porque você, em geral, tem dois eixos de rotação e, raramente, isso aqui vai estar alinhado com os eixos de rotação que você está disponível. Né? Então, não é também particularmente útil ficar fazendo isso. E aqui uma projeção estereográfica mais detalhada. Então, tipicamente, o ideal seria que vocês tivessem um padrão de difração para cada uma dessas que a gente chama de eixos de zona principais. O que são eixos de zonas principais? São eixos de zonas de baixo índice. Eles são, ou seja, eles vão ter, como eles têm um tom de baixo índice, eles têm alta simetria. Então, eles têm muitos planos cristalinos na condição de Bragg. Né? Não, você deve evitar esses eixos de zona de baixa simetria, ou de alto índice. Né? Você não vai fazer uma difração no eixo 1,5, por exemplo, que é o que está aqui. Então, tipicamente, isso é cúbico, né? É 1,00, 1,0, 1,1, 1,2 às vezes. Mas você busca esses de baixo índice. Tá?
legal nesse programa da FEI também é que ele mostra a projeção estereográfica com as linhas de Kikuchi. Então, na verdade, também facilita, se você colocar em feixe convergente, você está vendo o mapa de Kikuchi, está vendo como é que você está navegando. Você pode inclinar a amostra e você consegue fazer uma navegação pelas linhas de Kikuchi. Bom, então, se você está com a sua imagem calibrada, isso é uma coisa super importante, né? Então, você tem que estar previamente com o seu equipamento calibrado, antes de você tentar indexar algo que você não conhece. Você simplesmente vai medir, né, as distâncias interplanares em várias direções. Só que com um detalhe, a gente não mede do centro, o ideal é não fazer isso, né? Não medir do centro até um spot difratante. Se você tem 1, 2, 3, né, 4, 5, 6 spots, isso aqui é o mesmo plano cristalino, né? Então, você mede daqui até aqui e divide por 6. Você vai aumentar a precisão da sua medida. Principalmente, uma das questões mais críticas é isso aqui, é encontrar o centro certinho do seu padrão de difração. Então, se você puder sempre medir ao longo de todo o eixo, é melhor do que medir só do centro até o primeiro spot. Você está perdendo precisão à toa, na verdade. Tá? Porque isso aqui não é um ponto geométrico, isso aqui é um ponto com uma dimensão. Tá? Muito bem. Então, uma vez que você mediu, você vai então, né, buscar lá nos arquivos ICDD. Outra coisa que eu me lembrei, assim, eu gosto de falar de coisas práticas assim, no microscópio. Um problema prático que acontece no microscópio é muito comum. Você vai lá tirar sua foto padrão de difração. Você não percebe às vezes, mas há um problema de comunicação, algumas vezes, entre o computador e o microscópio. Então, você mandou ficar num L lá no comprimento de câmera, mas você tem que checar se no computador, o comprimento de câmera que está aparecendo no computador é o mesmo que você botou no microscópio. É muito comum ter esse problema de comunicação. E aí, na hora que você grava essa imagem, o comprimento de câmera vai para o arquivo da imagem. Só que vai uma informação errada. E se essa informação for errada, essa barra de escala daqui estará errada, mesmo que o microscópio estivesse previamente calibrado. Então é sempre bom dar uma checada, ver se não tem nenhum problema de comunicação. Você tem que lembrar que a rigor é como se fosse uma montadora de automóvel, né? Várias coisas que estão ali não são fabricadas pela montadora. Né? Então, tipicamente, câmera CCD, por exemplo, não é fabricada por fabricantes de microscópio. Né? Então, existem computadores, vários computadores que estão se comunicando entre si. E nem sempre isso funciona direito. Outra coisa importante é vocês checarem o trabalho de vocês. Então, como é que a gente checa o trabalho? A gente chegou à conclusão de que certos pontos correspondem a certos planos, então você vai lá e faz o produto escalar, né, entre esse plano e esse plano, e verifica se o ângulo que você obtém é esse ângulo mesmo. Você pega esse plano aqui, multiplica por esse daqui, e você vai achar o eixo de zona. O eixo de zona no qual, né, esse cristal está para te dar essa figura. Se você fizer a multiplicação entre esse plano e esse plano, tem que dar a mesma coisa. Não pode dar. Você não pode estar com uma figura de difração em dois eixos de zona diferentes. Então, sempre chequem o trabalho de vocês usando produto escalar e produto vetorial. Né? Se vocês fizeram tudo isso bem, vocês vão conseguir indexar direito a figura de fração. E aí agora, na hora que eu mostrei isso daqui, a rigor o tempo todo aquilo não era uma figura de fração. Aquilo era uma simulação que eu tirei do GEMS, né? Eu fiz ela no GEMS, e aí quando você faz a simulação já aparece para você os vários spots com os índices, né, dos planos relativos a cada spot. Outra coisa que vocês devem fazer, né, eu falei para vocês, né,
sempre tentem ir para outros eixos de zona, né? É outra forma de você confirmar a indexação. Então, se você vai, por exemplo, no caso aqui do MGO, que é FCC, né? Se você obteve isso, né, no eixo de zona 001, você tem que obter essa figura de fração no menos 1,13 e tem que obter essa no 0,12. Na verdade, é o que você tem lá como referência no livro do Williams, ou, enfim, se você fizer a simulação, conforme for. Tá? Então, se acostumem a tentar, de fato, tirar a figura de fração em vários eixos de zona. Tá? Bom, problemas que a gente tem de vez em quando. Primeiro, em relação às intensidades. Você gostaria de estar nessa condição, mas de fato você está nessa condição. Na verdade, você não tem só uma interação entre o feixe e a amostra. Você tem mais de uma interação. Isso faz com que você mude as intensidades relativas dos spots. Por isso, gente, não tem muito sentido a gente usar, de fato, as referências de intensidade de uma ficha ICDD, quando a gente está no MET. Tá? Aquelas fichas são levantadas para difração de raio-x ou de nêutrons de material em pó. Aí você vai ter aquelas intensidades relativas. Vocês não devem esperar que vocês vão ver as mesmas intensidades relativas no MET. Existe como fazer simulação com as intensidades relativas, considerando uma teoria dinâmica. E o próprio software do GEMS, né, o próprio software do Sideman, ele faz isso. Tá? Outras questões que mudam, né, a intensidade. Se você estiver exatamente na condição de Bragg, né, esse aqui é o formato do seu railroad, né, a curva de intensidade com o desvio da condição de Bragg. Né. Se você estiver ligeiramente fora, né, da condição de Bragg, com um pequeno desvio, a sua intensidade muda. Mesmo para um lado ou para o outro. Né? Se você tiver uma espessura grande de material, a sua intensidade máxima também cai. Dependendo do fator de estrutura que você tem, a sua intensidade também muda. E se você estiver numa condição dinâmica, a rigor, cada spot não é assim uma gaussiana, mas sim algo com esse formato aqui de múltiplas interações. Vocês devem ter visto isso, que é o comprimento de extinção. Ou seja, o spot em si, se vocês puderem, a gente pode, quando a gente usa feixe convergente, a gente vê a estrutura do spot. Tá? Então, a rigor, ele tem uma estrutura, e isso vai ser útil para a gente em feixe convergente. E quando você está com uma amostra, uma difração em SAD, a rigor é isso que acontece com a sua amostra. Sua amostra não tem espessura toda homogênea. Então, de um lado da amostra, você está, além de você ter variação de espessura, você tem muitas vezes inclinação da amostra, fruto da sua preparação. Então, ou da preparação, ou do próprio processamento da amostra, se for uma amostra deformada. Então, a rigor, quando você faz uma difração de campo selecionado, o que você está fazendo de fato é isso. Você está fazendo difração de uma região que tem uma série de variações. Então, o que você está obtendo ali é o que a gente chamaria de um padrão de difração médio. Tá? Então, assim, a grande vantagem da SAD, né, da difração de campo selecionado, primeiro, é que ela é simples de fazer. Segundo, ela tem uma excelente resolução angular. Agora, ela é muito pobre na posição dos spots, ela tem uma resolução espacial limitada. Então, a máxima resolução espacial que você consegue alcançar é 500 nanômetros. Abaixo disso, se você tentar usar uma abertura menor, você vai ter difração pela própria abertura. Você tem problema de variação de espessura da amostra. Pode ter problema de variação de orientação da amostra. Então, o que você está obtendo, a gente tem que lembrar isso, é uma difração média que tem efeitos dinâmicos e que afeta as intensidades.
Bom, então uma das coisas que a gente pode fazer é convergir o feixe. Então, a gente pode convergir o feixe num certo, né, ponto nosso de interesse. À medida que a gente converge o feixe, isso é o que a gente chamaria de nanodiffraction, nanobeam diffraction. Assim, o modo como se chama isso varia muito na literatura. Mas, de toda forma, mesmo o nanobeam diffraction é um tipo de difração de feixe convergente. Então você pode convergir o feixe num ponto. O que imediatamente acontece? Os teus spots de difração, eles vão ganhar um diâmetro. E esse diâmetro tem relação direta com o ângulo de convergência que você colocou. Tá? E a sua esfera de Ewald, agora, é como se ela não fosse mais uma esfera de Ewald. É como se fossem duas esferas de Ewald, cujo centro está um pouquinho deslocado. Um centro de uma com o centro da outra. E esse deslocamento do centro, se você pegar o ponto aqui do espaço recíproco, né, e levantar lá, o deslocamento é justamente dado por esse ângulo de convergência. Então o efeito disso é que, à medida que você se afasta, né, do eixo óptico, você vai aumentando a largura que você está, digamos, pegando os potes de difração. Então, tudo o que tiver no espaço recíproco e que aparecer aqui entre, né, uma esfera e a outra, vai aparecer na figura de difração. Então, a consequência disso, quando você trabalha com nanobeam, quando trabalha com feixe convergente, você vê muito mais spots no Zero Order Lawsonian. E é muito mais fácil você ver o First Order Lawsonian e o Second Order Lawsonian. Por quê? Porque à medida que você está se afastando do eixo óptico, a tua esfera de Ewald está ganhando espessura. Quanto mais longe você estiver do eixo óptico, maior a espessura da sua esfera de Ewald. Então é isso que essa figura aqui tenta mostrar. Né? Você teve uma convergência, ao fazer essa convergência você está então tendo como se fossem duas esferas de Ewald. Isso é o que vai dar para você uma largura maior dos spots. Então, você tem aqui, olha, a largura do spot tem a ver com o ângulo de convergência. 2 vezes f, que é a distância focal da lente objetiva, vezes alfa, que é o ângulo de convergência. E a distância centro a centro, né, entre um spot, né, difratado e o spot central, continua sendo dado o quê? Pelo ângulo de Bragg. Essa distância aqui é 2f vezes o ângulo de Bragg. Então, para você fazer a indexação, a primeira informação que você teria disponível é essa daqui, né? A distância do spot ao centro dá para você o ângulo de Bragg. E aí, quando a gente vai falar de feixe convergente, a gente tem que lembrar que a gente tem 3 situações diferentes possíveis, né? A gente pode estar com um ângulo alfa muito pequenininho, então a gente vai ter spots que agora tem uma dimensão, espaçados, e à medida que a gente vai aumentando esse alfa, o tamanho dos spots vai aumentando. Então você vai passando desse tipo de figura de fração para esse daqui, até quando você tem uma grande superposição entre os spots de fração, você está numa situação que a gente chama de padrão de Kossel, em que aí as linhas de Kikuchi já aparecem muito claramente. E aí uma coisa importante é a gente perceber que a gente tem dentro, né, dos spots uma estrutura, tanto dos spots central como dos spots difratados. Então, se você tem aqui um plano cristalino, né, que teve uma difração, você tem uma parte do seu feixe que difratou. Se ele difratou, ele não está no spot central. Então, no spot central você vai ter uma linha de deficiência. Por outro lado, né, lá no spot difratado você vai ter uma linha de acesso.
E o ideal seria você, né, se você quiser saber o ângulo de Bragg, você medir justamente a distância entre a linha de excesso e a linha de deficiência. Se você estivesse numa condição cinemática, ou lidando com reflexões fracas, ou seja, spots de planos de alto índice, né, de baixa simetria, você vai ter assim, né, uma linha de excesso, uma linha de deficiência. Se você estiver lidando com reflexões fortes, reflexões de planos de alta simetria, de baixo índice, você vai ter várias linhas que estão relacionadas lá com o seu comprimento de extinção. Então, uma das coisas que você pode fazer com uma figura de difração de feixe convergente é estimar a espessura da amostra contando essas linhas que você tem aqui. Se der tempo, eu mostro esquematicamente isso. Mas eu queria antes mostrar outras coisas mais importantes. Então aqui, só lembrando, né, que se você tivesse então numa condição cinemática, você teria esse tipo de comportamento, e quando você está numa condição dinâmica, você tem, na verdade, o que a gente chama de rocking curves, né? Isso é o que você tem por baixo de cada spot. Então as franjas não são mais do que a esfera de Ewald, cortando uma estrutura que, na verdade, é assim. Por isso aparecem aquelas franjas. Então, micro ou nano difração, com ângulo bem pequenininho. A rigor, quando a gente trabalha com micro ou nano difração, a interpretação disso daqui é como a interpretação de uma figura de difração comum, de campo selecionado. E à medida que a gente vai passando para ângulos maiores, o modo como a gente trabalha vai se tornando diferente, porque na verdade a gente vai ganhando mais informação sobre a amostra. Por isso, da nanodifração para um padrão de Kossel, está aumentando o que? A utilidade do seu padrão de difração. Vamos ver se a gente vê isso aqui agora. Então, primeira condição de nanodifração, é isso que está aparecendo no plano focal, é isso que vai aparecer na sua telinha. Né? Você trabalha como se fosse uma figura de difração comum, só que agora você trabalha como se fosse uma figura de difração comum, mas com uma questão super importante. Você agora pode botar o feixe num ponto da amostra. Então a resolução agora depende da sua capacidade de fazer o feixe ficar num ponto. E aí essa resolução espacial passa a depender de quê? Me digam aí. Né? Então, do canhão, da sua aberração esférica, mas você passa por uma resolução que no equipamento, né, FEG sem correção, pode estar aí, né, na faixa de 1 nanômetro. Pode até ser melhor do que isso. Mas você saindo de uma resolução espacial de 500 nanômetros para uma resolução espacial de 1 nanômetro. Tá? Então, se você está querendo lidar com, né, difração de nanopartículas, partículas embebidas numa matriz, essa é a técnica que você deve utilizar, né, para coisas nano, né, para difratar coisas nano. Quer dizer, você sempre pode fazer difração, né, de policristal, né, iluminar várias partículas ao mesmo tempo. À medida, então, que você aumenta o ângulo, é isso que você passa a obter. Né? Você passa a obter um padrão de difração que dentro de cada spot ele tem uma estrutura. E isso é muito importante. Isso permite a gente ter várias aplicações diferentes. E a primeira coisa mais importante é isso daqui. Ó. Você agora tem uma ferramenta poderosa para determinar o espaço, o point group e o space group. Você pode medir espessura de amostra, você pode ter medidas com bastante precisão, bastante acurácia do parâmetro de rede. Você pode medir até fator de estrutura. Eu, na verdade, queria só falar disso daqui, se der tempo a gente fala disso. Então, olha só, tem várias formas como você pode fazer essa avaliação de simetria. Tá? O que eu vou passar aqui é assim, rapidamente, assim, eu vou passar por um dos métodos. A rigor, para fazer isso direito, tinha que fazer isso com muito mais tempo, né? Mas é só para vocês verem o que é possível.
E tem muita literatura na área, se vocês realmente precisarem fazer. Então, a primeira coisa que se faz é avaliar a simetria do padrão como um todo. Então, essa figura aqui é bem esquemática, né, das simetrias que você pode ver num padrão. Então, você olha para o padrão e você vê quantas simetrias você tem. Você conta as suas simetrias. Tá? Então, vê se o seu padrão, ao que ele equivale, né? Em termos, né, de simetria de rotação e simetria de espelho. Tá vendo? São duas coisas. Simetria de rotação, né, e simetria do tipo espelho. E a combinação das duas. É basicamente isso que você está contando. Quantos, né, eixos de rotação eu consigo dizer? Quantos fold rotations eu consigo? Né? Quanto eu boto eixo de rotação com, né, 180 graus, com 60, o que eu consigo fazer? 90? Né? Quantas rotações eu consigo fazer, né, e obter aqui como simetria? E quantas simetrias do tipo espelho? Então, isso, a primeira coisa que você pode fazer, então, é avaliar a simetria do padrão como um todo. Depois, você pode olhar a simetria do disco central. Então, você pega o disco central e conta as simetrias que você tem no disco central. Dependendo da condição que você está, você pode ter o que normalmente as pessoas chamam de informação 2D ou informação 3D, que é quando começam a aparecer as linhas de Kikuchi. Né? Então, a diferença é que, em geral, você consegue contar mais simetrias quando você tem essa informação chamada de 3D. Isso é uma imagem do que está acontecendo no spot central. Se você olhar para o spot central, o que está acontecendo dentro dele? A simetria que você vê no spot central, né, a gente chama de Bright Field Symmetry, ela é sempre igual ou maior do que a simetria que você consegue contar no padrão de difração como um todo. Então, no mínimo, na pior das hipóteses, ela é igual. Mas você, dependendo do ângulo que você utilizou, ela pode ser maior. Depois, você conta a simetria em campo escuro. O que é essa simetria em campo escuro? Em vez de você olhar para o spot central, você vai olhar para um spot difratado. Mas não vai só olhar para o spot difratado. Você vai inclinar o feixe de modo que aquele spot difratado esteja exatamente na condição de Bragg. Então, olha só. Quando você estava aqui, nessa figura para olhar a estrutura, né, de simetria do disco central, ou PF Symmetry, né, simetria de campo claro, você colocou o cristal na condição que a gente chama de Zone Axis Pattern, né, e a rigor o que acontece? A esfera, bom, é uma esfera, então a rigor, todo spot de difração, ele vai estar sempre um pequeno desvio da condição de Bragg, tá vendo? Você vai ter sempre algum pequeno desvio da condição de Bragg. Quando você vai fazer o que a gente chama de Dark Field Symmetry, você inclina o feixe para que o spot de difração esteja exatamente na condição de Bragg. Vendo? Você inclinou o feixe e agora esse spot difratado agora ficou muito brilhante. E aí ele agora ganhou uma estrutura também. Ele ganhou uma estrutura. Essa estrutura, você vai contar a simetria dela também. Então, aqui tem umas figurinhas também das simetrias possíveis, né, para o seu Dark Field Symmetry, né, para o seu spot. E aí, você pode fazer isso para mais G e para menos G. Você inclina para um lado e inclina para o outro. E agora você pode ver qual é a simetria que tem entre o mais G e o menos G. Então você pode comparar os dois spots, né, de difração. E aí você vai ter essas várias, né, contagens de simetria aqui. Qual o efeito disso tudo? O efeito disso tudo é que você tem aqui, olha, as possíveis simetrias do padrão como um todo,
as possíveis simetrias de bright fields, as possíveis simetrias de dark fields e as possíveis simetrias de mais G menos G. Ao fazer tudo isso, você vai conseguir dizer qual é o diffraction group. Então, você vai conseguir dizer qual é a simetria que você realmente obteve naquele seu padrão de difração. Se você olhar para o que acontece quando você faz uma difração do tipo SAD, você só tem acesso a isso daqui. Então, na verdade, vocês vejam só que a gente não consegue distinguir entre pequenas diferenças entre os grupos de simetria. É por isso que eu estou falando, quando a gente lida com coisas de baixa simetria, com redes cristalinas de baixa simetria, a SAD não é a melhor opção. A melhor opção é você fazer feixe convergente. Porque aí você vai, de fato, poder determinar qual é, né, o grupo de difração no qual você está. Isso aqui, gente, é óbvio que isso aqui implica em muito mais trabalho no microscópio. Então, primeiro, uma boa figura de feixe convergente só sai se o microscópio estiver bem alinhado. Significa que ele tem que estar alinhado não só no seu modo imagem, mas ele tem que estar alinhado nos modos de difração também. Então, todos os alimentos que você faz no modo imagem, não todos, você não vai mexer nos alinhamentos do canhão e da condensadora. Mas dali para baixo você vai ter que mexer. Então, não sei como é que tem sido as aulas práticas, o pessoal tem visto que tem centro de voltagem e tudo mais, mas tem visto, né? Então, você tem que repetir esses alinhamentos nos modos de feixe convergente. Tá? A outra questão é que você tem que colocar a sua amostra no eixo de zona, né? Com feixe convergente. Dependendo do que você está fazendo, isso pode ser mais trabalhoso do que vocês imaginam. Então, por exemplo, se você for lidar com as nanopartículas lá que ela perguntou, lá com 100 nanômetros, né? Aí você vai pegar aquela nanopartícula de 100 nanômetros e você quer botar ela no eixo de zona. Mas aí você inclinou a amostra, né, não é o cêntrico, de fato, né? A nanopartícula vai embora. Então você tem que ficar caçando a nanopartícula de novo. Então isso dá um certo trabalho. O seu equipamento é um FEG, tá, então ele tem muita corrente. Se a sua amostra não estiver muito limpa, ela está cheia de hidrocarbonetos. E aí na hora que você botou o feixe condensado num ponto, começa a depositar carbono em cima da amostra. Então, pode acontecer de que na hora que você finalmente conseguiu botar aquela nanopartícula de 100 nanômetros no eixo de zona, está cheio de carbono em cima dela. Aí você já não vê mais padrão de difração nenhum. Então, é uma coisa que dá um certo trabalho. Não é trivial de fazer. Então, para finalizar, eu vou só aqui falar um pouquinho, por exemplo, do que a gente pode fazer, por exemplo, para medir espessura, né? Então, se você estiver nessa condição de feixe convergente, você estiver vendo essas estruturas, o que você pode fazer? Você pode tirar um pouquinho do eixo de zona, para deixar ele ter essa estrutura assim e passar a ter a estrutura no interior do spot dessa forma. E depois, bom, evidentemente a primeira coisa que você vai fazer, você tem que saber com que spot você está lidando, quer dizer, que plano é esse, né? Então, a partir do momento que você já sabe que plano é esse, você já sabe, né, o teu θ de Bragg. Aí você vai poder calcular o que a gente chama dos desvios, o SI, quer dizer, o desvio que gerou cada linha daquela, né? Ele vai ser igual ao comprimento de onda, vezes o ΔΔi, ou seja, a distância entre a linha de déficit que tem aqui no centro e a primeira linha, que é de déficit seguinte, sobre 2 vezes o θ de Bragg vezes a distância interplanar responsável por essa difração aqui. Aí você vai usar essa expressão daqui, ó, que aqui entra o SI, que é o desvio da linha, né, 1, 2, 3 que você tiver aqui. Isso aqui é uma ordem mais 1 sobre QCG2, que é a distância de extinção para esse plano cristalino, vezes essa mesma ordem que estava aqui, que vai ser igual a 1 sobre a espessura ao quadrado. Significa que para você obter a espessura, você precisa conhecer o comprimento de extinção. Existem algumas referências na literatura para alguns materiais. Se você não conhecer o comprimento de extinção, você faz as coisas diferentes. Você faz um gráfico, SI ao quadrado sobre NK
ao quadrado versus 1 sobre nk ao quadrado. E aí você já vai saber que o intercepto aqui vai dar 1 sobre a espessura ao quadrado. E essa inclinação é 1 sobre QC ao quadrado. Então, o que normalmente se faz, você considera que para S1, esse NK é 1. Para S2, o NK é 2. Para S3, né, por aí vai. Se não der certo, não der uma reta, é porque o NK para o S1 não era 1, era 2. Então você começa contando, né, N2 para S1, N3 para S2 e por aí vai. O fato é que esse gráfico aqui tem que ser linear. Tá? O que isso significa na prática? Que nessa linha de déficit aqui tinha uma linha muito fina que você acabou deixando escapar na hora que você... Na foto, talvez tinha uma linha aqui no interior que você não conseguiu resolver. Então, isso que significa você, em vez de considerar o NK1 para S1, você considerar o NK2 para S1. Outra coisa que a gente pode ter são as linhas de Kikuchi. Né? Então, elas são fruto justamente desse espalhamento dinâmico. Né? Então, isso acontece ou quando você tem uma amostra muito grossa, né? Então, é como se você tivesse uma fonte de elétrons espalhando dentro da amostra e depois difratando nos planos cristalinos, ou quando você aumenta o ângulo de convergência. Né? Eu não vou entrar em detalhes assim, de linha de Kikuchi por uma motivação básica, assim, que nas últimas décadas teve muito investimento assim, nas linhas de Kikuchi para ver orientação dos cristais. Você imagina que eu tenho um monocristal, e aí eu tenho lá uma foto, né, do padrão de Kikuchi sendo gerado. Né? Se eu movimento esse cristal, as linhas de Kikuchi também se movem. Mas fato é que a gente tem uma técnica hoje muito mais eficiente de fazer isso, que é o que eu vou falar amanhã. Então, o interesse assim, para linhas de Kikuchi, para ver a orientação do cristal, já está assim, mais reduzido. Né? Ela tem outras aplicações, né? Mas para ver orientação, praticamente a comunidade agora não imagina que essa seja a melhor solução. Tá? Eu queria parar por aqui, gente.